Cumprindo a agenda de campanha para o segundo turno das eleições, ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, no Brás, em São Paulo. Uma imensidão de fiéis lotou a Assembleia de Deus Ministério de Madureira durante a visita do candidato à reeleição na reunião de obreiros e pastores realizada nesta terça-feira. Este foi um dos primeiros eventos de campanha de Jair Bolsonaro para o segundo turno das eleições presidenciais. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica brasileira. Durante seu discurso, Bolsonaro chamou seu oponente Luiz Inácio Lula da Silva de inimigo do Brasil e pediu para que seus apoiadores falem com os familiares mais próximos sobre o risco de ter o candidato do PT de volta ao poder. Eu peço a Deus que ilumine a todos no Brasil para esse dia importantíssimo, dia 30 de outubro, onde vocês vão decidir qual é o futuro que vocês querem. Se é um país que vai partir para a legalização do aborto ou não, legalização das drogas ou não, apoio à ideologia de gênero ou não, o respeito à propriedade privada ou não. Vocês vão decidir o que querem para o nosso país. Inclusive, eu peço para vocês, nesse momento, quase todo mundo tem alguém que pensa diferente de nós, orientar a esse major dos riscos que nós corremos com a volta desta pessoa ao poder. Em entrevista à Rede Brasil de Televisão, o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD, e que foi reeleito com mais de 143 mil votos, afirmou que segue uma pauta conservadora e que, desde a primeira eleição do presidente Jair Bolsonaro, a Igreja Assembleia de Deus de Madureira declara apoio a ele. Os evangélicos são quase 40% da nação. Tem uma grande quantidade de evangélicos no Brasil que não receberam, de fato, as informações corretas do governo e nós vamos trabalhar isso para reverter esse voto e mostrar para essas pessoas que o presidente Bolsonaro deu comida para o povo, matou a fome, tem um auxílio emergencial de R$600, enquanto na época do PT era R$176, R$180. Nós estamos dando a este governo R$600 para o povo que está passando necessidade. E muita gente não conseguiu aderir essa benfeitoria que o governo do Bolsonaro fez para este povo, em especial as pessoas mais simples. O pastor Dilmo dos Santos destacou que a igreja tem sido muito assediada, mas que se posicionaram desde o primeiro turno a favor de Bolsonaro. Eu penso que é muito importante, no início de caminhada de segundo turno, a igreja se apresentar. E hoje, aqui no estado de São Paulo, essa é uma das maiores igrejas. Nós temos hoje no estado 9.500 igrejas espalhadas, só que dentro de São Paulo são mais de 3.000. E hoje o Ministério de Madureira, a Debras Madureira, aqui é a nossa mãe e que orienta e que dá norte para o estado e para o Brasil. Então eu creio que neste momento muitos estarão nos ouvindo, nos vendo e vendo que há uma reafirmação de um posicionamento total da igreja no Brasil. Já Renan da Mata, que concorreu ao cargo de deputado estadual nestas eleições pelo PSC, enfatizou que a realização da reunião de obreiros e pastores com a presença de Bolsonaro é importante para pontuar que os evangélicos estão tomando seu posicionamento. Importante porque começa a pontuar que o povo evangélico está tomando o seu verdadeiro posicionamento pelo Brasil, por São Paulo e por uma vida melhor de nós brasileiros. Então é muito importante quando os obreiros, são pastores e demais autoridades eclesiásticas, que se juntam para falar de Deus e ouvir o presidente da nossa nação, que está aí hoje prestigiando com a sua presença. O candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, também esteve presente no encontro. Ele disse que está otimista para o segundo turno e que reuniões como a da Assembleia de Deus são importantes para fortalecer a fé. A gente está muito otimista e uma
evento na igreja, na casa de Deus, sempre é bom, porque sempre é uma oportunidade de avivamento, de fortalecer na fé. Em entrevista exclusiva à Rede Brasil de Televisão, Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou que o momento é vital para a campanha do pai. O deputado federal disse ainda que o povo de Deus, os fiéis, podem ser decisivos para a disputa do segundo turno. A gente está aqui se preparando para o segundo turno e é importantíssimo que ele vai decidir, não é uma política X ou Y para o nosso país, ele vai decidir se a gente quer trazer daquilo que ocorre, por exemplo, na Nicarágua. A gente aguarda até agora o candidato Lula se pronunciar sobre a perseguição a padres, a freiras. Ele vai decidir se ele quer colocar ideologia de gênero dentro das escolas e eu espero que o Brasil não pague o preço que o Chile está pagando pela omissão, onde a abstenção decidiu o segundo turno lá, e infelizmente a esquerda ganhou e hoje em dia já está entrando numa crise. Então é um momento vital, porque o povo de Deus, os fiéis aqui, podem ser decisivos para que o Brasil não entre nesse caminho de trevas. O deputado federal disse ainda que está otimista com uma vitória do pai nas urnas no dia 30 de outubro. Eu estou bastante otimista. Eu sei que houve aí uma mentira sobre as pesquisas para tentar desidratar os outros candidatos e concentrar um voto útil no Lula para tentar vencer no primeiro turno. Eles estavam confiantes, não conseguiram. E agora a gente entra fortalecido nesse segundo turno, já tendo inclusive não só o apoio dos cristãos de lideranças diversas, mas também dos governadores de São Paulo e de Minas Gerais. Eu estou muito esperançoso que vai dar para a gente evitar o pior, que é a chegada de Lula novamente à cena do crime. Na primeira sessão, após o primeiro turno das eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou as senadoras que foram candidatas ao Planalto e a atuação da Justiça Eleitoral. Ao abrir a sessão do plenário na noite de ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a realização do primeiro turno das eleições no último domingo. Ele parabenizou a todos os candidatos que contribuíram com suas candidaturas para a afirmação da democracia. Um registro especial de homenagens de cumprimentos à Justiça Eleitoral brasileira, a não só o Tribunal Superior Eleitoral, através de seus ministros, mas também a todos os juízes eleitorais que compõem os 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil, os servidores da Justiça Eleitoral, os muitos mesários que estiveram tiveram um papel muito importante também de assegurar o transcurso das eleições dentro da normalidade. Aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, no dia das eleições, pacíficas, obviamente com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira. Pacheco também destacou a participação das senadoras Simone Tebet e Soraya Tronic nas eleições. Segundo o presidente, elas são motivos de orgulho e honraram seus partidos e o Senado ao apresentarem suas propostas como candidatas à presidência da República. Ele também citou Mara Gabrilli, que compôs a chapa com Simone. Meus cumprimentos pela campanha eleitoral que fizeram, pelas propostas que apresentaram, pela firmeza com que se apresentaram para o povo brasileiro e, pelo menos a esta presidência, foi motivo de orgulho a participação de ambas nas eleições deste ano. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que permite o remanejamento de recursos da área da saúde por estados e municípios e, com isso, possibilita o custeio do piso salarial da enfermagem. Em setembro, antes de ser posto em prática, o pagamento mínimo à enfermagem já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, mas suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados, que ainda não tem previsão de data para votá-la. O texto foi aprovado por todos os 67 senadores votantes e permite a transferência e reprogramação de saldos financeiros represados em fundos de saúde e de assistência social para o enfrentamento à pandemia de Covid. O projeto atualiza duas leis que autorizam a transposição de saldos financeiros ociosos dos fundos. Deste modo, as verbas podem ser usadas dentro das áreas de saúde e assistência para finalidades diferentes das originais. A autorização, válida até o final de 2021, fica prorrogada até o final de 2023. A ideia é que os valores criem uma folga aos cofres de Estado e municípios e permita o remanejamento de recursos próprios para custear o piso da enfermagem.
O senador Marcelo Castro destacou que a aprovação do projeto é a primeira solução apresentada pelo Senado para destravar o piso da enfermagem, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O argumento do ministro Roberto Barroso, autor da decisão, foi que a criação do piso sem uma fonte de recursos garantida levaria a demissões no setor e colocaria em risco a prestação de serviços de saúde. E depois do intervalo, cientistas ganham o Nobel de Química ao criar moléculas com peças de Lego. Do adiamento da turnê brasileira da famosa banda Coldplay. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.